Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina 4D. No episódio de hoje, muita gente pediu para eu fazer para ensinar uma técnica específica que é a da barba e dos cabelos na peça. E só para deixar claro, o projeto desse Kratos vai ser dividido em 2 ou 3 vídeos ou até mais, e eu vou explicar no final desse aqui o porquê. E antes de começar, eu vou passar um breve recado dos nossos patrocinadores. Se você está procurando por impressoras 3D ou filamentos e resinas de alta qualidade, eu recomendo que dê uma olhada no site da Slim 3D. Você tem acesso a um ótimo suporte, atendimento e garantia também. E eu gostaria de avisar também que a gente agora tem um cupom de desconto lá no site deles, ali no final do carrinho que você aplica, que é Oficina 4D, tudo maiúsculo, sem espaço. Eu vou deixar o link do site e do cupom aí na descrição também. E sobre a pintura, que é o que a gente mais faz aqui, a gente sempre utiliza o aerógrafo e a tinta mais adequada é a tinta automotiva, para a gente evitar de ter problema de entupimento. E a linha que eu uso são as tintas poliéster da Top Colors, que agora eles estão com um site, eu vou deixar o link aí na descrição também. E eles também fizeram o lançamento de novos tipos de cores, algumas variações priorizadas, primer universal também, na cor mais clara, e é muito massa. Então, recado dado dos patrocinadores, bora pro vídeo! E após todo o processo de acabamento para remover marcas de suporte, linhas de impressão e outras imperfeições, a gente vai dar um pouco de textura na pele. Se você não souber como dar acabamento nas impressões, eu recomendo que veja vídeos anteriores nossos em que ensinamos esse assunto tanto em PLA quanto em ABS. Enfim, para aplicar essa textura na pele, eu joguei uma camada de primer e esperei ela chegar mais ou menos na metade do tempo de secagem, então eu fui adicionando esses poros com uma agulha e também reforcei as rugas, cicatrizes, etc. Depois disso eu esperei o primer secar por completo, então eu apliquei mais uma camada e aí a gente vai para a pintura. Depois disso eu apliquei um fundo para a cor de pele no aerógrafo e eu já usei numa cor com um tom um pouco mais claro e misturado com um cinza. Então eu comecei o efeito de splatter, que é aquele dos pontinhos na pele para conseguir uma pigmentação ali com as cores. Eu começo com a tinta vermelha e a tinta tem que ser bastante diluída. E o que eu procuro ali é deixar os pontinhos bem pequenos. E para referência o efeito deve ficar assim. E depois eu segui com outras cores, indo para o verde, marrom claro, marrom escuro, azul, amarelo, cor de pele e até mesmo branco. E depois, utilizando slip putty e pedaços de papel, eu fiz uma máscara procurando imitar o desenho da tatuagem dele. Eu utilizei um vermelho bem vivo no aerógrafo depois, só para referência. Depois esse tom ele vai mudar bastante conforme as camadas de tom de pele que a gente aplicar por cima para neutralizar. E dentro de 5 minutos, assim que a tinta secar, eu removo a massinha com bastante cuidado. A vantagem dessa massa, a Slip Putty, é que ela não gruda na peça igual fita adesiva, a ponto de estragar a pintura quando você remove. Eu utilizo ela principalmente quando faço pinturas de superfícies metálicas, como o Homem de Ferro, por exemplo. Com o pincel, eu vou corrigindo o contorno da tatuagem com bastante cuidado. E depois eu vou pegar 2 tons de pele e um cinza para fazer uma mistura para obter a cor principal da pele do Kratos. Se vocês separarem, nos jogos antigos a pele dele era completamente tons de branco e cinza, por causa de algo que acontece na história dele e isso é contado. Mas no novo game, a pele não é absolutamente cinza, há um pouco de tom de pele mesmo ali, mesmo que claro, que representa um tom mais nórdico, mas ainda assim tem resquícios daquela pele bem pálida que ele tinha, assim como a tatuagem que está um pouco desbotada. Isso dialoga muito com a história do Kratos, porque dessa vez ele está procurando superar o passado, e a pele dele marca muito bem essa transição e passagem de tempo, é um detalhe muito interessante. E um macete muito legal que eu vou utilizar agora é um pano velho com tinta acrílica à base de água, tom de pele e misturado com um pouco de branco. Eu não estou utilizando a tinta automotiva para isso, porque senão o solvente presente nela pode estragar a pintura, tem que ser tinta acrílica à base de água, tá? Eu vou tocando suavemente a pele dele com um pano para neutralizar um pouco o vermelho da tatuagem e também dar mais variação de cor. Depois, só para eu ter um pouco de referência, eu comecei as sombras nos olhos e também no restante da pele. Eu aproveitei o mesmo tom de pele escuro das sombras para fazer a região onde cresce a barba, e isso vai me ajudar mais para frente.
Então eu apliquei aquele vermelho da pele que a gente passa no nariz, testa e em outras partes mais ressaltadas do rosto, que é para valorizar mais a forma e dar volume. Agora eu vou deixar um pouco a cabeça de lado e falar como que eu fiz a barba. Eu peguei essas linhas de costura que são usadas em máquinas de overlock e são do tipo que você consegue desfiar. Quanto mais tons e variações diferentes você usar, mais realista vai ser o efeito. Nesse exemplo que eu gravei o vídeo, eu deixei com muito cinza, mas nas demais mechas eu diminui um pouco a incidência dessa cor para deixar o marrom predominante mesmo. E para você cortar, eu recomendo essa tesoura pequena, ela também vai ser útil mais para frente quando a mecha já estiver na peça, então se você não tiver uma tesoura dessa, eu recomendo que você compre, porque facilita muito. E com uma escova de dentes velha, eu fui desfiando as linhas para elas combinarem entre si, mas tem que tomar cuidado para não passar a escova muitas vezes ou com muita força, porque senão ele vai criar uma pelúcia e vai perder o efeito de fio, e a gente não quer isso. Daí, para colar esses fios na peça, você vai precisar de cola de silicone. A cola instantânea, como a Super Bonder, não serve para esse tipo de efeito, porque ela endurece os fios e estraga a peça. Então a que eu utilizei aqui é a de silicone, nas colas que eu testei, ela foi a que me atendeu melhor. E se você souber de alguma outra cola que seja melhor para esse efeito, por favor, comente aí nos comentários para compartilhar com a gente. Então eu vou preenchendo toda a região da barba e bigode e modelando um pouco com um palito de churrasco para remover excesso de pelos e de cola. Depois eu voltei para a pintura enquanto a cola de silicone secava e fui fazendo o fundo dos olhos. Lembrando que não são na cor branca, e sim no amarelo pele bem claro, misturado com um pouco de salmão. Então o fundo da íris com um preto, a cor da própria íris, que é um castanho um pouco esverdeado e com um tom de amarelo também, no caso do Kratos, o preto da pupila. Depois disso eu resolvi aplicar as linhas na sobrancelha também, e essa parte deu um trabalho do cão, mas com ajustes ali, com alguns retoques, o resultado ficou legal. Daí eu finalmente cortei os excessos da barba, usando imagens como referência para saber o corte e o volume corretos. E após isso, com uma tesoura bem pequena, eu também fui repicando as mechas, cortando na diagonal quase que vertical, rente às mechas, para deixar elas mais naturais e distribuídas. E para finalizar essa parte, eu fiz a cicatriz que ele tem no olho direito. Primeiro eu apliquei um fundo sépia para dar o contorno dela. Então eu utilizei um tom de pele mesclado com um pouco de vermelho para fazer a cor principal da cicatriz. Lembre-se, a tinta tem que estar bem diluída e eu fiz isso por camadas mesmo. A tinta acrílica é boa de se trabalhar assim, por camadas. E esse tom ele é mais avermelhado que o tom de pele normal, um pouco mais rosa, mas não muito. A diferença é bem sutil. E por último eu resolvi escurecer um pouco o vermelho da tatuagem, mas tomando cuidado para não perder aquele efeito de desbotamento que a gente fez anteriormente na pele. Para isso eu diluí bastante o vermelho e fui aplicando em camadas, removendo os excessos. E esse é o resultado da peça. E aí, o que vocês acharam? Ficou da hora? Bom, eu agradeço vocês por terem assistido o vídeo até aqui e eu gostaria de passar só um recado para explicar, né, por que a gente está dividindo agora. É que é o seguinte, como fica muito sobrecarregado para mim concluir uma peça inteira e depois pegar um vídeo e editar, e esse vídeo pode ter até 17 minutos, como foi o The Last of Us que a gente fez, eu achei melhor fazer mais episódico, assim, pegar os projetos, conforme eles vão ficando maiores e mais complicados de fazer, mais demorados, eu achei melhor pegar os projetos e dividir eles nos vídeos, porque enquanto eu vou imprimindo e dando acabamento e pintando, eu já vou preparando o material para ir editando e fazer os primeiros vídeos do projeto. Então a gente vai fazendo aí pequenas séries, pequenas playlists de cada projeto, porque
porque eu acho que fica melhor para todo mundo assim. Vocês ficam recebendo conteúdo com muito mais frequência. Agora eu estou planejando conteúdo para toda semana. Inclusive, semana que vem eu vou fazer o review aqui no canal da N-Cubic Photon S, que é uma impressora de resina que eu adquiri com o pessoal da Slim 3D. E eu estou imprimindo já bastante coisa aqui. Vocês vão ver um conteúdo diferente aí vindo para o canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Deixe o seu like para ajudar a gente e também confira se você está inscrito no canal. Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. E ative o sininho também para você ser notificado sempre quando a gente lançar algo novo por aqui, beleza? Muito obrigado e até mais!